Timeout começando, meus amigos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Pepe Narducci, mais uma vez trazendo um programinha especial junto com Alex Porto. Como você tá, meu amigo? Estou muito bem, meu querido. Como eu digo, cada semana que passa é uma semana que a gente tá mais perto da NFL voltar. E assim, meu amigo, eu já acho que podemos jogar um futebol americano real, agora, ao vivo, que eu estou pronto. Estou pronto. Eu também, cara. E hoje a gente tem um programa mais do que especial, Alex, porque chegou a hora da gente fazer as nossas previsões de temporada. E como sempre, a gente não cometeu erros, né? Mano, prevemos todos os 256 jogos que a gente tem hoje, todos corretamente. Galera, a gente fez aqui as previsões já de todos os jogos, a gente passou jogo por jogo, eu e o Alex ficou aqui 40 minutos antes da gente gravar fazendo isso. E a gente trouxe pra vocês já pronto, e aí a gente vai passar junto por alguns times aqui, e ao final a gente vai prever os playoffs nesse cenário maluco que a gente fez aqui. Lembrando, não fique triste se o seu time foi colocado pra baixo, não fique tão entusiasmado se o seu time foi colocado pra cima, porque enquanto a gente ia fazendo aqui, a gente teve que ir passando time por time pra ver se a gente fazia uma troca, assim, se a gente botava uma vitória a mais, uma derrota a menos, porque é muito difícil a gente prever todos os jogos de uma temporada. A gente aqui começou a colocar cenário de QB de time X tá entrando meio baleado na temporada, então a gente levou isso em consideração. Não, esse time aqui não vai ganhar todos os jogos, então é muito difícil. E a gente fez o nosso melhor. Antes da gente ir pro nosso vídeo, Alex, as pessoas têm que fazer o que aqui? Se inscrever no canal do Endzone Brasil, deixar o like nesse vídeo, certo, família? Porque é de graça e vocês ajudam muito a gente comentando, se inscrevendo e dando like aqui nesse vídeo, certo? O Endzone Brasil fez o passe Alphabet e recebeu a melhor casa para você fazer as suas apostas na NFL. Lá você tem vários mercados futuros que você já pode deixar os seus palpites, como os campeões, os vencedores dos prêmios, os líderes em estatísticas, enfim, tudo que você quiser. Mas lembrando, família, sempre aposte com responsabilidade apenas se você for maior de 18 anos. Use o código ENDZONEYT, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se cadastrar. Alex, eu tenho aqui todas as nossas previsões. A gente pode passar divisão por divisão, tá? E o que eu digo é que a gente fez o nosso melhor pra chegar. A gente fez o nosso melhor pra chegar em algo que a gente acreditasse. Você quer começar por alguma divisão em específico aqui? Cara, vamos aí da esquerda pra direita e de cima pra baixo. Vamos ali com a AFC Leste, certo? Maravilha. Pepe, eu acho que Buffalo Bills, certo, é um time dominante. Acabou ficando aí com a seed 1 com 14 jogos. Acho que é plausível. Não sei se necessariamente 14, mas se você me acorda em janeiro com os Bills seed 1, pra mim nenhum problema, certo? O New England Patriots aqui com 9-8. Então é um time que a gente tá apostando bastante nessa melhora, certo? E eu acho que o calendário não ser difícil também ajuda o New England Patriots nesse sentido, né? Mas não acho que ainda vá pra pós-temporada, como já tem gente apostando. Acho que sim, isso pode acontecer, mas não é o que eu apostaria, apesar de estar apostando já na melhora desse time, certo? Por outro lado, o Miami Dolphins, que tem talento, mas, né, falta ao mesmo tempo, principalmente ali, né, na secundária, Tua quando a coisa aperta, aquela coisa, Mike McDaniel tá meio sem vestiário, então acho que o Dolphins tem time pra ganhar jogos ao longo do ano, mas, né, a gente tá aqui apostando que eles vão ficar fora da pós-temporada. E o New York Jets, cara, eu acho que, por um lado, eu acho que 3 é pouco, ao mesmo tempo, tipo, você eu que vou apostar em Justin Fields pra ficar vencendo jogos? Não vai ser, sabe? Então, assim, Exato. É meio isso. Primeiro ano do Aaron Glenn e tal, eu acho que o piso talvez seja um pouco melhor do que 3 jogos, mas assim, não espero nada muito diferente, principalmente se tratando da instituição New York Jets, sabe? Eu acho que o grande ponto aqui é que ainda não existe um verdadeiro desafiante para a hegemonia do Buffalo Bills. Sim. E quando a gente tem uma hegemonia tão forte quanto a do Buffalo Bills dentro de uma divisão, fica difícil para os times correrem atrás. Então, assim, mesmo os Patriots aqui, a gente colocou vitória aqui. A gente colocou 2 derrotas dos Patriots para os Bills. Porque eu ainda acho que os Patriots têm um salto de uma base mais forte do que a base dos Patriots. E aí, é óbvio que ao longo da temporada ocorrem lesões, ocorrem problemas, a gente sabe. Poderia sim, facilmente aqui os Patriots roubarem um jogo dos Bills, mas
eu ainda vejo esse time dos Bills mais pronto, ainda sinto que tem muita mudança no time dos Patriots, assim, teve... É tudo novo, é coordenador novo, é head coach novo, é muito free agent. E quando você tem tantos elementos novos num time assim, pode demorar um pouco para as coisas caminharem como o torcedor imagina. Mas ainda assim, recorde positivo, o time ficando 3-3 dentro da divisão, né? E eu acho que a gente fez um bom trabalho dentro dessa divisão. Assim, eu assino embaixo. E eu assino embaixo nos Jets ganhando só 3 jogos, porque, cara, beleza que é só pré-temporada, mas assim, eu continuo vendo as mesmas coisas de Justin Fields que eu vi a minha vida inteira. Ainda é um quarterback que segura demais a bola, que tem problemas de precisão, que eu sinto que o passe dele não tem aquele toque. Todo passe dele é uma bomba, ou então sai uma pedrada. Eu não gosto do Justin Fields e eu não compro essa ideia de que ele vai ser o Sam Darnold, o Geno Smith da temporada. Eu queria acreditar nisso. Seria muito legal se isso acontecesse, sabe? Eu queria acreditar quem tá apostando nisso, acho que é demais, né? É um pouco por aí. Descendo para a AFC West, que eu também acho que a gente fez um baita de um trabalho aqui, tá, Alex? Sim. Porque eu acho que tá condizente com o que a gente disse nos outros programas sobre esses times também. Os Chiefs ficando 13-4 comprova aquilo que eu venho falando, de que eu acho que esse time é um pouco pior do que o do ano passado, e eu não acho que vai repetir o sucesso de 15-2, que foi basicamente um 15-1, porque jogou o último jogo com as reservas. E eu realmente não acho que a gente vai ver um Kansas City Chiefs repetindo aquele desempenho, porque teve muito jogo vencido por uma posse de bola, um ataque que não fez 30 pontos durante toda a temporada regular. Manter esse nível de eficiência de um ano para o outro é muito difícil. Ao mesmo passo que a gente tem o restante da divisão melhorando a cada ano. Então, assim, mais uma vez, 3 times indo para os playoffs aqui. Foi uma batalha muito acirrada desse Broncos com os Chargers. A gente, semana após semana, a gente viu ali os Broncos com mais vitórias do que a gente até imaginava. E aí no final acabou que as coisas acabaram onde a gente meio que previa esse time mesmo, ali 10-7, 11-6. E esse Chargers, que pra mim, Alex, é a grande incógnita, assim, vai dar certo sem o Rashawn Slater? Vai dar certo esse jogo terrestre com o Omarion Hampton precisando carregar o piano no começo, porque o Najee Harris talvez não vai estar pronto por conta daquela lesão que ele sofreu no 4 de julho. E esse time dos Raiders, que é o que a gente vem falando. Eu acho que não é um time bom para ir para os playoffs, mas é um time que vai vencer jogos. Esse time dos Raiders, eu não vejo esse time ficando 4-13, 5-12... É um time que vai roubar uns joguinhos aqui e ali. Tem uma base sólida para jogar aqueles jogos de final de tarde no domingo. Contra um Jets da vida, contra... Até esses times mais medianos, assim, sabe? O Geno Smith é um QB que sabe o que ele vai fazer com a bola em cada snap. Então, o Pete Carroll também vai resgatar a energia desse elenco. A gente tem uma defesa que tem boas peças também. Teve a saída do Christian Wilkins, que prejudica um pouco essa DL. Mas, querendo ou não, ainda tem o Max Crosby, que é um dos melhores defensores da NFL. Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui também, Alex. Você tem alguma ressalva? Eu também, meu querido. Acho que é por aí. Um Raiders que melhora, mas ainda falta talento, certo? Um Chiefs, né? Indo lá pra cima também, que não vai vencer tantos jogos, mas pode ser que até pareça melhor, porque talvez vença com mais tranquilidade alguns jogos, por mais que acabe perdendo outros jogos de uma posse, sabe? Então aquela coisa assim, no geral, pode até parecer melhor. E um Chargers e um Broncos que acabam se matando, entre aspas, aí, certo? Acho que os dois acabam classificando aí por causa da conferência, né? Mas pra mim é isso. O problema do Chargers vai ser janeiro, na minha visão, enquanto um Denver Broncos aí, que, cara, acho que é meio isso aí até vir mais talento pro ataque, na minha opinião, certo? Eu acho que os Broncos ainda não fizeram isso nessa temporada. A AFC North, que mais uma vez vai ser uma das divisões mais legais da NFL, Alex, que eu acho que finalizou da forma como a gente meio que imaginava também. Sim. Os Ravens ganhando a divisão, com os Bengals dessa vez uma vitória a mais do que no ano passado, porque talvez tenha um começo um pouco melhor aqui, ó. A gente colocou um começo 2-1, começo 2-2, ao invés de um começo 0-3. Então acho que esse foi o grande diferencial para os Bengals aqui. E os Steelers ficando fora com 9-8.
a culpa não é nossa, certo? A conferência não deixou. A nota de corte foi 10. Ficou em oitavo. Porque que vai ficar 9,8 todo mundo sabe, né? Essa daí dá pra garantir, tranquilo. No mínimo. E os Browns, que pra mim ficam 2-15 mesmo. E vai de acordo com o que eu disse sobre esse time ser seed 1. Ser pick 1, né? Pick 1. Sim. No próximo draft. Tem ali uma disputa boa com os Saints, tem uma disputa boa com os Jets pra mim, mas no final, eu acho que esse time vai conseguir a pick 1. O que você tem pra dizer sobre essa divisão, Alex? É isso, assim. Browns, cara, eu também. 2 jogos me soa pouco. Mas não sou eu que vou defender Cleveland Browns e pra mim tá tudo bem. Os Steelers eu tenho certeza que vai terminar 9-8 ou 10-7, mas vai ser bem por aí. Né, Ravens vence, pra mim, o melhor time, né, dessa divisão. E o Bengals que dessa vez consegue se classificar. Acho que, por mais que eu não espere um ano tão bom do ataque, porque a gente teve um ano basicamente histórico ano passado, ainda acho que vai ser muito bom e uma defesa que talvez... Aquela coisa, né? Vai perder seus jogos pro Cincinnati Bengals também, mas talvez não perca tantos jogos. E o recorde acaba refletindo aí nesse 17 e vai após temporada, é o que eu acho. É aquela coisa de deixar de ser uma defesa bottom 5 pra ser uma defesa bottom 10. Exato. E aí você sai da 26ª para a 20ª defesa, a 19ª, e isso talvez seja o suficiente. O ataque sai do 3 pro, sei lá, 6. Acho muito e dessa plausível. vez, assim, o time fazendo uma pré-temporada, colocando os titulares em campo, talvez isso influencie pro Joe Burrow chegar com um pouco mais de ritmo, né? Não sei. Partindo para a última divisão da AFC, Alex, a AFC South, que por mais que eu acho que eu subestimei esse time do Texans nessa off-season por conta da OL, mas ao mesmo tempo, Alex, uma coisa que eu fiquei refletindo, a OL já era ruim. Então será que essas mudanças que eles fizeram não talvez fosse pra tirar as laranjas podres ali, as maçãs podres? Eles vão tentar algo diferente. Não sei se necessariamente vai melhorar, mas diferente. Porque assim, perder o Larry Tunsil foi meio complicado, mas existe ali uma certa questão com o compromisso do Larry Tunsil. Ele nunca foi um cara dos mais interessados, segundo reports, né? Teve até uma matéria da ESPN, né, que conversou com vários coordenadores e técnicos da NFL que falaram, olha, eu gosto dele nos Commanders, é um movimento subestimado. Porém, ele quer jogar? Ele tá interessado? Porque às vezes ele parece um jogador que não tá nem aí pra nada. Então talvez fosse uma questão cultural nos Texans, do DeMeco Ryans, que é um cara muito de cultura. E é um time que tá trocando coordenador ofensivo também. Certo? Exato. Nosso Bob Sloak, que quase foi head coach, né? Exato. Eu lembro disso. E o restante da divisão, Alex, eu acho que reflete também uma tendência que tá começando a se formar dentro da AFC South, que eu acho que nenhum dos times tem muita capacidade de competir com o Houston Texans saudável. E o principal ponto pra mim, cara, é Jaguars OL, não segura esse time dos Texans. Colts, situação de quarterback, não dá pra você ir pra temporada com Anthony Richardson e Daniel Jones do jeito que essa... E eu acho que o Anthony Richardson vai ganhar essa disputa, tá? Porque o Daniel Jones não fez nada pra ganhar. Eu acho que não é nem que ele mereceu vencer o Anthony Richardson, mas o Daniel Jones não fez nada pra conseguir mostrar pra Shane Steichen e companhia. E aqui uma temporada de calouro do Cam Ward, sabe? Eu acho que esse é o ponto. É um time que ainda falta muito pouco talento. Um repórter perguntou, inclusive, pro Brian Callahan e pro general manager do time se eles acham que eles podem ganhar o Super Bowl esse ano. Não, e aí eles olharam um pro outro assim... Cara, a gente quer ganhar, óbvio, mas assim, é o começo de um trabalho. Então, pros Titans, eu acho que aqui eles só precisam ver o Cam Ward terminando o ano saudável. Meio que no mesmo esquema do Drake May ano passado. Tipo assim, beleza, a gente tem certeza que ele é o nosso cara, agora vamos construir um elenco melhor pra ele trabalhar. Não, é isso. Eu acho que um Tennessee Titans, cara, que precisa ver algo do Cam Ward, eu acho que o Cam Ward por si só... O que eu gostaria de ver desse time do Titans é só ele melhorando, certo? Você tem o Callahan, tanto filho como head coach, mas o pai como técnico de OL. E eu gostaria de ver esses jogadores rendendo mais, protegendo bem o Cam Ward, e acho que talvez dê pra sonhar com uma melhora, talvez melhor do que 4 jogos, certo? Mas acho que eu preciso ver pra acreditar também. Não sou eu que vou apostar nisso necessariamente. Um Colts que, vendo agora, talvez seja um pouco criminoso a gente colocar todas as vitórias dentro da divisão, mas ao mesmo tempo... É verdade. Não se prendam a isso, tá, família? Eu acho que é mais sobre o recorde em si.
E Sim. tem um Luan Arum que eu acho que vai ser interessante, mas esse quarterback, cara, é isso. Eu não vou apostar nesse Indianapolis Colts, infelizmente. Um Jaguars, como você disse, falta OL, mas eu acho que já vai ser um bom trabalho do Liam Cohen mesmo no ano 1, certo? Porque eu gosto bastante do quarterback, acho que você tem peças específicas e um Texas que vai ganhar tranquilo. Tem time aí pra ter a melhor defesa da NFL, por exemplo, né? Se eu acordar em janeiro e você me falar isso, pra mim não seria surpresa. E vai ter um ataque bom, tem um bom quarterback, e essa OL que é o que preocupa justamente na pós-temporada, mais pra mim do que na regular aqui. Acho que a divisão dá uma ajudada pra Houston também. E aqui um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar, Alex, é que a gente está falando sobre prever jogo por jogo da NFL. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir acertar nem metade disso aqui. Então, o que a gente considera acerto? Quando a gente fica ali entre uma derrota para cima, uma vitória para mais, eu acho que é um acerto cravado, basicamente. Sim. De dois de margem de erro para cima ou para baixo, 2 vitórias ou 2 derrotas, eu também considero ele um meio acerto. Aí de 3 para cima, beleza, aí fica algo bem discrepante também. Mas por que eu digo isso? Porque os Colts podem tranquilamente aqui ganhar mais 2 jogos. E a gente ainda acertar a previsão de que o time não foi capaz de brigar por playoffs, que é o grande ponto disso daqui. Assim como os Steelers ganharem um jogo a mais, ficar 10-7, colocaria eles provavelmente dentro dos playoffs. E aqui, eu não vou lembrar exatamente todos os jogos que a gente previu dos Steelers, mas a gente colocou uma vitória para cada aqui entre Bengals e Steelers. Se os Steelers varrem os Bengals, eles se classificam para os playoffs. Então, não se apeguem totalmente ao recorde do time e mais ao que esse recorde significa que vai ser a temporada do time, pelo que ele vai brigar. Porque a gente sabe que no final do ano ali, ano passado, chegaram 3 times brigando pela última vaga da AFC. Todos com chances. Bengals, Broncos e Dolphins. E acabou que os Broncos ficaram com a vaga. Partindo aqui agora, Alex, para a NFC. E a gente tem uma... NFC-ish aqui, Alex. Vou deixar você comentar isso daí, porque as pessoas vão achar que eu super influenciei isso daí por causa das previsões e não foi o que aconteceu. A gente foi jogo por jogo e depois viu que ficou desse jeito, tá? O pior foi isso. A gente foi jogo por jogo e no final eu tava ligando aqui o StreamYard pra gente gravar e eu falei, Alex, a gente botou os Commanders 8-9. E aí o Alex fez assim. O que eu posso fazer? Mas no geral, quando eu olho pra essa divisão aqui, eu acho que tá de acordo, tá? Sim. Os Eagles, seed 1, 13-4. Go Birds. Show de bola. Os Cowboys, cara. A minha grande questão aqui é o que vai acontecer com o Micah Parsons. Se o Micah Parsons não renova, facilmente a gente arruma... Deixa eu ver se eles ganharam dos Commanders aqui um jogo. Pronto, aqui, ó. Pronto. Inverte. Perfeito. Simples assim. Porque pra mim é muito difícil apostar nos Cowboys. Mas eu tô, assim, eu conto que esse time vai acabar renovando com o Micah Parsons. Porque não tem como, cara. Não tem como os Cowboys irem pra temporada sem o melhor jogador do time. Dito isso, não é um time ruim, como as pessoas falam. É um time que vai ser competitivo, mas vai ficar aqui uma vaguinha abaixo dos playoffs. E aí, Commanders 8-9 e o Giants que a gente comentou, cara. Vai ser o melhor 1-9 da história da NFL. Esse time vai ser o melhor 4-3 de todos os tempos. Porque é bizarro essa tabela do Giants, cara, de verdade. Assim, a gente vai falar. Eu não acho que o Giants é um time de 4 vitórias. Principalmente, sei lá, se o Jackson Dart entra e consegue, sabe, se adaptar à NFL um pouco mais cedo do que a gente espera, enfim. Mas é difícil de dar vitórias pro Giants por conta dos adversários, não por conta dos Giants em si, certo? Você me falar que os Giants ganharam 6 jogos, eu vou achar extremamente plausível também, certo? Então, começa por aí, né? Um Eagles que, pra mim, vai ganhar a divisão, tranquilo, e é isso, a não ser que alguma tragédia aconteça. E Dallas e Commanders pra mim é isso aí, cara. Eu tô apostando num piso do Dallas Cowboys aqui junto do PP, certo? Eu acho que renova com o Parsons também. Eu acho que o meu problema com esse time é se ele não começar tão bem, eu não sei se ele tem vestiário pra se recuperar. Mas é um time que tem piso. Enquanto eu tô apostando um pouco de regressão dos Commanders, certo? E não é uma coisa de longo prazo, uma coisa que eu não acredito no Jayden Daniels. Eu acho que
falta talento defensivo nesse time pra ganhar jogos com consistência. E é aquela coisa, você viu, que a gente inverteu o jogo, eles ficaram 9-8 e ainda ficaram de fora. Então eu acho que a nota de corte também pode atrapalhar os Commanders nesse sentido. Eles podem ganhar 10 jogos e passar na seed 7, também vou achar plausível. Mas a gente fazendo aqui aquela coisa um pouco de variância, acabou ficando 8-9 aí, mas é isso, minha bold take dessa temporada é assim. E já partindo pra NFC North, Alex, o que eu observo aqui é muito do que a gente falou naquele vídeo lá, de tier list dos times entrando na temporada, que a gente falou, inevitavelmente alguma coisa vai mudar. E a gente tinha colocado os Vikings ficando fora dos playoffs, e aqui eles entraram, Sim. com um recorde de 9-8. Então, isso é o que eu falei agora há pouco sobre se apegar menos aos recordes e mais ao que cada time vai brigar, porque no final das contas, um jogo de diferença entre Vikings e Commanders foi o que decidiu quem que ia entrar pros playoffs ou não. E vamos lá, cara, sobre essa NFC North aqui, eu acho que Packers 13-4 é demais. Vou ser sincero, eu sei que você tá mais alto nesse Packers do que eu. Sim. Ao mesmo tempo, eu não vi muitos absurdos, sabe? Não é como se, tipo assim, talvez eu tivesse tirado uma vitória ou outra, mas não é que eu ache impossível disso acontecer. É que, bater no olho, meu cérebro ainda não associa o Packers com um 13-4. Mas eu gostei de ter colocado os Lions perdendo a divisão, porque é o que eu falei, cara. É uma troca de coordenador ofensivo, uma troca de coordenador defensivo. E o Dan Campbell é um técnico mais de filosofia, de cultura e tudo mais, mas ele não é play caller. E isso pode acabar influenciando durante o jogo. E você tem também uma certa ressaca de um ano pro outro. Tá 2 anos ali batendo na trave com 2 times muito bons. Foram 2 anos ali que os Lions ficaram 12-5, chegaram na final de conferência, ficaram 15-2 e foram eliminados de uma maneira traumática pros Commanders. Então você vem pra esse ano com muitas mudanças e tal, e aí eu acho que uma vez que as coisas começam a dar errado, podem dar muito mais errado. Mas eu fiquei impressionado que a gente colocou os Lions fazendo uma recuperação ao longo da temporada. Então esse time começou mal e subiu nas nossas previsões ao longo dos jogos que a gente ia previndo aqui. E é aquela coisa, cara, os Bears... Eu queria colocar os Bears nos playoffs, Alex, mas eu fico com medo, cara, porque eu não sei se o Caleb Williams ele vai demorar pra se tornar o cara que eu imagino que ele possa se tornar, com o Ben Johnson. A gente vai ter aqui um duelo muito difícil, cara, entre as defesas dos Vikings com o ataque dos Bears. Eu não sei, cara. Eu acho que no final pesou o fato de que os Vikings eles possuem um ecossistema mais estável hoje. E também corrobora com o que eu falei do J.J. McCarthy. Pra torcida... A torcida dos Vikings, que eu já falei, é uma das torcidas mais legais que tem. Os Vikings é um dos times mais legais que tem pra mim. Não tô fazendo média, eu já falei isso várias vezes e tal. Simplesmente gosto dos Vikings. A gente falou isso naquele programa, do programa passado, que eu via os Vikings indo pros playoffs, mesmo com o J.J. McCarthy não tendo a temporada que o Sam Darnold teve ano passado. Então, assim, uma temporada com 20 touchdowns e 12 interceptações é plenamente suficiente para esse time ficar 9-8 e ir pros playoffs. É isso, eu tô apostando no Green Bay Packers aqui, Pepe. Eu acho que a estabilidade e o calendário acabam dando um título para esse time, certo? O Lions, mesmo com essa instabilidade de coordenadores, ainda vence duplo dígito de jogos, que eu acho que diz muito também sobre quem é o Detroit Lions, certo? O Minnesota Vikings que acaba perdendo um pouco pelo QB calouro. E o Chicago Bears que a gente aposta numa melhora, mas acho que a divisão também não ajuda muito o Chicago Bears. Sabe, é um time que tá numa divisão muito difícil, que tem adversários muito difíceis o tempo todo. Então, pode ser uma cultura ali do Ben Johnson que demore um pouco pra acontecer e depois funcione também, sabe? Então é isso. Eu tô otimista com esse time no médio prazo, mas não sei se pra esse ano, sabe? Pra já chegar na pós-temporada no primeiro ano. Acho que eu gostei bastante do resultado dessa divisão aí. Sim. Partindo para NFC West, e aqui entra aquela questão que a gente falou, calendário importa. Sim. Porque eu olho pra esse 49ers 11-6 e a cada semana que passa, assim, eu fico mais descrente por conta das lesões. Sim. É muito difícil apostar nos 49ers, sendo que todo jogo de pré-temporada você tem 3, 4 jogadores saindo lesionados. Mas ao longo do que eu e o Alex ia previndo, assim, o calendário dos 49ers é muito fácil. É um calendário muito permissivo. Então,
você tira um jogo ali, você adiciona um, o recorde fica sempre mais ou menos a mesma coisa, fica 10-7, 11-6. A gente tinha acabado essas previsões com 13-4 para os 49ers. E aí a gente falou, não, peraí. Vamos rever aqui, vamos colocar as derrotas ocasionais. Sabe aquele vídeo dos erros ocasionais de Rafael Tolói? São as derrotas ocasionais de Kyle Shanahan no mês de outubro. Que ele sempre tem aquela derrota ali pro Browns, Vikings e Bengals que teve lá em 2023. Que foram, Niners começa 5-0, perde 3 jogos seguidos. Aqui a gente colocou umas derrotas seguidas ali também na sequência ali em outubro. E no final, o time acabou ficando 11-6 e indo para os playoffs. A grande questão aqui para mim, Alex, é que eu não sei o que vai ser do Matthew Stafford. Eu realmente não sei. O quarterback de 37 anos, que está entrando na temporada com um problema nas costas, que não treinou até agora na pré-temporada. Começou a treinar hoje, segundo o Sean McVay, mas eu não sei, eu não tô confiante nisso aqui. E o restante da divisão, acho que 8-9 para os times tá bem, assim. O Seahawks, aquilo que a gente falou, é um time que tem uma defesa forte, mas eu não sei se essa OL vai melhorar, vai ter a melhora que o pessoal espera que vai ter, e o Sam Darnold vai performar o que ele performou ano passado. Não sei se esse Cardinals aqui, Kyler Murray, sabe? O Cardinals foi a mesma coisa do ano passado. A gente botou os Cardinals vencendo jogos no começo do ano, e no final do ano o time perde um pouco de energia e termina 8-9, né, Alex? Pois é, eu acho que é um Cardinals que não dá pra apostar com muita confiança, sabe? Acho que vai ser um time melhor do que foi ano passado, mas de novo, tá numa divisão que acaba complicando pra eles, a nota de corte é alta, enfim, né? E acaba ficando com esse 8-9. Seahawks é isso aí, uma defesa muito, muito forte, tô esperando realmente um ano muito bom, mas um ataque que OL e o quarterback que eu não confio nem um pouco, então acaba ficando nesse meio a meio. Eu acho que os Niners vencem essa divisão, tá, PP? Por conta aí de... Você acha que o Niners vence? Do calendário, acho. Essas coisas que estão começando a me preocupar mais, que você traz esse ponto, né? É bem isso. Senão eu colocaria 12 ali tranquilamente, sabe? Claro, a gente, de novo, não se apeguem exatamente ao recorde. Mas eu acho que os Niners vencem porque o calendário vai ajudar bastante o Rams, que continua sendo um time muito forte. Mas eu acho que o calendário facilita para os Niners se o time ficar saudável, que é sempre um grande si, como você bem disse. Mas acho que é por aí essa divisão. Eu gosto de todos os 4 times, de certa forma. E a NFC South, Alex, que, como a gente falou, terminou com os Falcons vencendo a divisão com 10-7 e os Buccaneers ficando com 9-8 de fora dos playoffs. Essa que foi basicamente a diferença dos vídeos de prévia. Qual outro time que a gente tirou? Acho que a gente tinha deixado os Vikings fora e entrou mais um time. A gente tinha colocado os Commanders dentro. Isso, perfeito. E Buccaneers acabou ficando de fora, galera. Eu acho que... Difícil. Porque a minha análise dos Buccaneers é a mesma análise do ano passado. Eu acho que é o mesmo time, basicamente. Só que dessa vez 9-8 não vai ser suficiente. É isso, e eu tenho certeza que a gente vai quebrar o coração contra o Falcons como sempre. E vai ser 10-7 Bucks, 9-8 Falcons, o Bucks que vai passar, sabe? Porque é bem isso. O Saints... Galera, o Saints não tem talento no time. Infelizmente é isso aí. Eu ainda acho que a gente deu vitórias demais aqui. Agora, o Panthers 5-12, os 9 torcedores do Carolina Panthers vão xingar a gente, mano. E me parece pouco. E você também, né? Acho que a gente não tá tão otimista assim com os Panthers. Acho que principalmente por conta da defesa, mas por outro lado com o Bryce Young também. Que melhorou sim, pero no mucho, aquela coisa, né? O quanto ele vai melhorar de fato. Acho que tem um cenário otimista em que a gente erra aqui com os Panthers, certo? Mas... não sei, acho que essa também ficou uma previsão um pouco mais ousada da nossa parte de apostar tão baixo. Mas acho que, de novo, é um time que não tem tanto talento, de certa forma, também, sabe? Eu não tenho muito a acrescentar, Alex. Eu acho que, no final das contas, se a gente acertar 2 jogos pra cima, 2 jogos pra baixo aqui nos Panthers, it is what it is. O Panthers acho que é só pra cima, tá? Não vejo o Panthers com 3 jogos. Eu também acho que não. A gente foi no worst case scenario. Um 7-10... 8, 9, no máximo, assim, mas mais que isso também acho muito. E isso deixaria a gente com os Eagles na Seed 1, né? E os playoffs vão aqui, da Seed 1 até a Seed 7, com 49ers, Vikings e Lions em wildcard. Que wildcard de novo, hein? E aí aqui na AFC, Alex, Bills Seed 1,
É. Eu acho que é muito difícil fugir disso daqui, Alex. Eu também Os campeões de divisão é muito difícil fugir disso. Uma coisa que eu tô prestando atenção aqui, Alex, a única mudança nos playoffs foi isso aqui, ó. Sim. Ou seja, não é o que vai acontecer. E aqui na NFC a mudança foi Falcons e 49ers. Perfeito. Então 3 times diferentes nos playoffs, geralmente a gente tem mais. Mas já aconteceu de ter São menos 4, também. eu acho. Quem que seria o outro, será? Eu acho que o outro poderia ser aqui, Alex. O Broncos. Lado, O Broncos perdendo um jogo aqui e os Steelers entrando. Ah, mas os Steelers foram ano passado. Pois é. Teria que ser Alex, eu ali, acho muito difícil, cara. Os Patriots, talvez. Os Patriots entrando e os Chargers ficando de fora. Pode ser também. Pode. Mais uma vitória aqui pros Patriots, uma derrota pros Chargers e esse time entra. Pode. Acho que é plausível. E na NFC, os Cowboys. É aquilo que a gente falou. Os Cowboys, quando esse time tá saudável e não tem um emaranhado de lesões e dramas acontecendo, Sim. é um time que tem um dos melhores ataques da NFL, que teve, pelo menos, né, em anos passados. Então, se a gente vê resquícios disso, é um time que também pode entrar. A gente pode ter, talvez, os Vikings ficando de fora. Tem uma margem de erro, sim, aí, Alex. Tem uma margem legal. Então, vamos chegar para nossa parte favorita, Alex. Prever os playoffs hipotéticos depois de 256 jogos previstos. Mas a graça é essa. A gente não tá aqui para ser o rei da razão, Alex. Não, de forma alguma. Alguém aqui tá falando que tá tudo certo? Apesar de termos acertado tudo, ninguém tá falando que os internautas também não possam acertar tudo. Claro. Então, Alex, olha esses playoffs, cara. Olha esses playoffs, Alex, a gente vai ter aqui nesse cenário. Ai, cara, nossa, é por isso que eu amo a NFL, cara. A NFL é linda demais. A gente vai ter Chiefs e Bengals num wild card round. A gente vai ter Broncos e Ravens, Texans e Chargers de novo. É aquele jogo que a gente falou, esse jogo vai acontecer. Já põe aí, velho. Já põe aí, mano. Que tristeza, velho. Ai. Isso, mano, eu queria muito apostar em Los Angeles ganhando um jogo de pós-temporada nesse ano. Porém, eles estão na divisão do Kansas City Chiefs, que é uma coisa que eu falou, mano, eles vão ter que jogar com o campeão. Aí eu fiquei tipo, ok, então só pode ser se for os Texans. Aí o Slater machuca. Como é que você vai bloquear o Anderson, certo? Daniel Hunter. O Daniel Hunter. Pô, aí me complica, velho. Eu acho que o Herbert vai lançar 4 interceptações nesse jogo, acho que não. Mas... Talvez lança só 2. Então é isso. Mas né? é difícil, Alex. Triste. E Broncos e Ravens? É o Baltimore Ravens jogando em casa. Acho que o Broncos não tem talento de topo. A última vez que o Lamar foi jogar contra a melhor defesa da NFL, teve um passer rating perfeito, né? Só pra ter uma... Eu não sou o maior fã de passer rating, mas só pra dar uma perspectiva. Então, fico aqui com o Lamar também. Eu já tô vendo o que vai ser esses playoffs da AFC. E aí o Kansas City Chiefs vai passar do Cincinnati Bengals, certo? Jogando em casa. A defesa do Bengals, né, contra esse ataque do Chiefs. Não vou apostar em outro upset aqui, mas... Jogaço. E eu acho que, assim, o pior seed set que existe na face da Terra é o Bengals de Joe Burrow, uma seed set. É aquele... É igual você falou ano passado, o benefício de ter sido seed 2 foi pegar o Green Bay Packers. Exato. O time de 12 vitórias, você fala, que é isso? Da minha vez não é fácil. 11 vitórias. Da minha vez não é fácil. Mas deu a lógica, graças a Deus. Aqui, Alex. Falcons e Lions. Acho que esse jogo aqui, talvez... Lions... Lock, né? 49ers e Rams. E aí, Pedro Narducci? E Packers... Esse jogo vai dar Niners, cara. Vai dar Niners? Vai dar Niners. E aqui, galera, pra vocês verem o tanto que eu não fui clubista lá nas previsões. Eu e o Alex, como vocês já sabem, a gente vai assistir alguns jogos lá na Califórnia. Sim. E eu botei uma derrota dos 49ers no jogo que eu e o Alex vamos assistir lá, 49ers e Rams. Isso acontecendo, galera, eu tô apostando na minha tristeza. Mas aqui, honestamente, Alex, se os o que é meu pensamento? Se os 49ers chegaram nos playoffs, esse time aqui tá forte, cara. Cara, eu acho que... O matchup dos 49ers com os Rams é um matchup muito bom, cara. Ano passado, São Francisco
perdeu 2 jogos que o time tava extremamente lesionado e os 2 jogos foram perdidos por um total de 9 pontos. Cara, pra mim, você tem essa DL do Rams contra essa OL dos 49ers que me pega um pouco. Você Ok. tem um Stafford que é um quarterback diferente na pós-temporada. Não que o Brock Purdy não seja tão bom, certo? Na pós-temporada, mas o Rams em casa. Apesar de que os 49ers jogam em casa, em Los Angeles, né? Basicamente. Então, assim, me pega um pouco. Mas eu posso Nos deixar seu playoffs, coração você falar mais alto aí. É porque, cara, de verdade, eu acho que não é coração. É porque eu realmente acho que esse matchup é melhor do que as pessoas imaginam. E assim, o que eu penso aqui? Se São Francisco chegou nos playoffs aqui, eu imagino que pelo menos algumas coisas se confirmaram. Até aqui, a Ayuk voltou. Christian McCaffrey tá pelo menos saudável. Ou então esse jogo corrido tá funcionando. Porque senão São Francisco não vai conseguir chegar longe na pós-temporada. E aí eu fico pensando assim, quem dessa defesa dos Rams vai parar um Christian McCaffrey? Sim. Quem dessa defesa dos Rams vai parar um George Kittle pelo meio do campo? Não temos lá. Eu acho o matchup da defesa, para além de Jared Verse e Brandon Fisk. Quem vai parar os 49ers jogando com esses conceitos de meio de campo? Esses linebackers dos Rams são muito ruins, comparado ao que eles vão enfrentar. Do lado dos 49ers também, eu acho que tem um problema. Você tem um problema ali com o Davante Adams e Puka Nacua. Sim. Tá? Você tem um problema contra Kyren Williams. Eu acho que é um duelo muito próximo. Esse duelo é legal, tá? Muito bom. É jogo pra ser disputado até o último quarto. Pois é, Eu eu acho que muito do que vai ajudar São Francisco é a tabela, certo? Então, quando você chega nessa pós-temporada, aquele jogo assim contra o Rams, é um time relativamente diferente do São Francisco que a gente estava acostumado. Talvez essa continuidade do Rams pese pra mim. Mas é um pouco clássico, é clássico e vice-versa. Vambora, porque se eu for nos 49ers aqui, vão me acusar de clubismo. E eu já tô preparado pra São Francisco não vencer o Super Bowl esse ano em casa. Eu acho que é outro time que vai vencer. E eu também não acho que vai chegar no Super Bowl, então não tenho muitos problemas com isso aqui. Ok. E aqui Green Bay Packers. Green Bay Packers passa. Temporada calouro, legal. Temporada legal dos Vikings que acaba agora. Ok. Playoffs. Divisional Round. Nossa Eagles senhora. E Lions. Meu amigo Pedro Narducci. Será que você tava um ano errado na sua previsão, Alex? Será? Será que você tava um ano errado na sua previsão da NFC? Tô começando a pensar que talvez a gente tenha um oráculo atrasado aqui. Mas vamos lá. Alex. Já sabe, né, Pepe? Esse ano vai. Algum ano tem que ir, família. Algum ano tem que ir. E é isso. Nossa, acho que isso... Não vou nem falar Vocês nada. entendem o que eu tô falando quando eu digo que os Chiefs não vão chegar na final de conferência? É isso que eu tô falando. Os Chiefs vão provavelmente enfrentar aqui um Baltimore Ravens ou Buffalo Bills. Tá? Mas ganhou todos os anos passados. Beleza, pode ganhar aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo é isso acontecer. No Arrowhead, tá? Mas estejam preparados para enfrentar um dos melhores Baltimore Ravens dos últimos tempos. Sim. E aqui, cara, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que vai dar Baltimore Ravens. Realmente acho que vai. Porque, na minha cabeça, a final da AFC esse ano vai ser Bills e Ravens. Perfeito. Eu vou dar uma perspectiva aqui, claro, é um jogo que tá muito longe, mas os Ravens quase empataram ali com o Chiefs. Se o Likely usasse uma chuteira branca, né, talvez o resultado daquele jogo fosse diferente. Então, foi por isso aqui, sabe? Às vezes, dessa vez, vai ser por isso aqui, a favor dos Ravens, né? É o que eu penso, pelo menos. Enquanto do outro lado aí você tem um Bills que, jogando em casa, contra um Texans sem OL, certo? Por mais que o PS hoje do Bills não seja aquela coisa, né? Acho que eu vou apostar no quarterback assim, aqui. Eu odeio essas coisas de porque aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Sabe? Porque assim, é igual em 2021. A gente teve ali 49ers e Rams e tinha aquela conversa, os Rams não ganham dos 49ers há 7 jogos, foi 2-0 na temporada regular e tal. O que aconteceu? Os Rams foram lá e ganharam, foram pro Super Bowl e foram campeões do Super Bowl.
Sabe? Então, assim... os Patriots nunca mais vão perder 16-0 na temporada. Perdeu pro Giants 10-6. Essas coisas acontecem. Então, assim... Vamos com a nossa intuição aqui. Com a nossa análise também, mas assim... Claro. Meu coração disse que vai dar... Isso não é uma coisa que eu, pelo menos, acho que a torcida do Kansas City Chiefs não vê como uma coisa que não é plausível. Coisa, cara, é o Mahomes e é o Kansas City, tipo assim, beleza, que a torcida dos isso Chiefs, não vai acontecer. Por um lado eu entendo. Eu entendo esse sentimento que a torcida dos Chiefs tem, que às vezes é confundido com arrogância, porque quando você é uma dinastia, você tem todo mundo torcendo contra você. Sim. E isso deve ser chato pra caramba. É um negócio que, tipo assim, em certa medida, quando você torce pra 49ers, Cowboys, Packers, esses times assim, você já é acostumado. Todos os times torcem contra você. E é o preço de ser um dos grandes. Então, pra torcida dos Chiefs deve ser muito chato ver todo ano o pessoal falando assim, esse ano os Chiefs vão perder. Mas enfim, eu não tenho nada a ver com as outras pessoas. Eu tenho que falar o que eu acredito. Nós, um podcast que apostou no tripit desde antes da temporada começar, certo? Exatamente. Então, eu não tenho nada contra o Kansas City Chiefs, né? Minha alma foi, inclusive, lavada. E outra coisa, quando a gente precisou mudar, a gente mudou e acertou. Que a gente apostou no título... Você apostou no título dos Eagles? Eu não. É verdade. Você tava se cagando. Mas eu fui. Você mudou. Mas é um time, só finalizando, Pepe, é um time que eu antes, quando eu comecei a ver NFL, eu torcia muito contra o New England Patriots. Tinha aquela coisa, cara, os Patriots sempre ganham, eu não gosto. O Chiefs é um time que a grandeza me diverte. Então, claro, eu adoraria que o Lamar e o Josh Allen terminassem com o Super Bowl, mas eu não torço contra necessariamente o Patrick Mahomes. Eu posso torcer mais para outro time, mas eu gosto, eu respeito muito esse time. Certo? É um time que realmente me diverte nesse sentido de ver essa grandeza acontecendo. Eu aprecio muito. Pois é, tipo... Acho que toda vez que... Principalmente quando eu dou uma opinião contrária sobre os Chiefs, sempre tem aqueles comentários, tipo... ele só tá falando isso porque os Chiefs ganharam 2 vezes o time dele. Tipo assim, cara, eu não tô nem aí se os Chiefs ganhar mais 5 Super Bowls e nenhum deles for contra os 49ers. Eu não gostei quando ganhou do meu time, é óbvio. Mas isso vai mudar a forma como eu analiso esse time? Não, eu tô nem aí. Eu também aprendi muito com essa experiência do Tom Brady. Eu comecei a ver NFL também, até ali o Super Bowl contra... É porque é muito fácil pra mim torcer pro Patriots, porque eles ganharam dos Seahawks e ganharam dos Rams no Super Bowl. Então, pra mim... Mas naquele Super Bowl dos Falcons, por exemplo, tava torcendo pra caramba pros Falcons. E aí chega um tempo que você só passa a se divertir e torcer pra ver a história acontecendo. Alex, Packers e Rams. Meu Green Bay Packers. Meu Green Bay Packers. Jogando em casa. Esse jogo e meu Philadelphia Eagles ganha, tá? Ok. Já vou me adiantar aqui. Ok, não fui eu que falei. Não, o Philadelphia Eagles vai voltar pra final de conferência, Alex. E essa final de conferência vai ser no Lincoln Financial Field de novo. Coisa boa, hein? De novo. Ai, Alex. Pepe. Alex, vamos lá. Vamos começar pela NFC. Vamos. Tá. Eu tenho visto que esse palpite de Green Bay Packers no Super Bowl tá ficando cada vez mais popular. Sim. Eu tô vendo muitos lugares apostando. O USA Today apostou. O Madden colocou esse time no Super Bowl. As previsões do Madden. E eu não sei, Alex. Olha, eu tô bem otimista com o Green Bay Packers. Mas se o Philadelphia Eagles tá aí com esse de 1, eu não vejo motivos pra apostar diferente disso. Pra apostar, certo? Acho que isso me confirmaria muito de quem é Matt LaFleur, de quem é o Jordan Love. Mas igual eu falei, Pepe, quando chegar aqui na pós-temporada, nesse momento aí, por exemplo, e o talento de topo? Certo? O Quinn Mitchell tá lá no seu wide receiver 1. Quem que é o outro cara? Quem que vai ser o edge dos Packers que vai criar pressão no Jalen Hurts aí? Certo? Então, assim, o Eagles é um time que tem muito talento de estrela. Então, se o Eagles tá aí nesse de 1 jogando em casa, nesse jogo eu não consigo apostar contra os Eagles, entende? Eu acho que aqui acaba faltando pros Packers. Por mais que eu esteja otimista com eles de maneira geral. Eu vou com os Eagles pelo mesmo motivo, Alex. É sempre muito fácil você ir no atual campeão do Super Bowl. Só que o que os Eagles fizeram pra mudar o patamar, sabe?
Pois é, é um time que Pra mudar o panorama. tem muito talento, cara, e voltou todo mundo, entre aspas, assim, certo? E se tá aí, contra esse Packers, se eu fosse apostar, eu não apostaria ao contrário disso, não. E aí, chegamos na final da AFC. Estamos cada um de um lado da história. Primeira final da AFC desde que Mahomes chegou na NFL Sim. e virou titular. Sem Kansas City Chiefs. Alex, eu sinto que essa é a final de conferência. Vou falar mais uma vez, cara. Eu olho pra esses dois times, assim, eu olho pra esse bisão e pra esse corvo, e eu sinto que essa vai ser a final de conferência. E, Alex, nada tira da minha cabeça que o Buffalo Bills vai chegar nesse Super Bowl. Pepe, esse confronto é muito Baltimore Ravens, cara. Não é? Você não acha? Você Não é? Não é, cara. Esse duelo aí, tá ligado? Não é, Eu mano. acho. Eu acho que a gente vai ver algo parecido com o que a gente viu ano passado. Pior é isso, cara. Acho que esses dois times não mudaram o suficiente pra eu ver um resultado diferente. Uhum. E umas dúvidas que eu tinha com os Bills. James Cook vai renovar? Porque para além do James Cook, esse jogo terrestre é muito ruim. Wide receivers ainda é uma questão. Mas ao mesmo tempo, o Josh Allen mostrou que ele consegue ser MVP jogando com aquele grupo de wide receivers. Então, defesa, mudou muita coisa. Linha ofensiva? Boa. Boa linha ofensiva. Em casa, Alex. No Highmark Stadium. Cara, que ano passado foi por tão pouco. Foi por tão pouco. Foi um jogo atípico, de certa forma, pro Lamar Jackson, pro outro lado não. Acho que se você for apostar no playoff performer, como diriam as más línguas, seria no Josh Allen, sem dúvidas. Mas eu acho que esse matchup é muito Ravens. Se o Ravens não for o maior inimigo dele mesmo. Também é difícil de apostar. Exatamente, cara. Certo? Então, assim, se você colocar aí o Buffalo Bills, eu vou achar extremamente compreensível. Tá em casa, é um time que eu acho que de certa forma é mais confiável. Mas mesmo assim, olhando pra esse matchup, eu acho que dá Ravens. Eu acho. Eu acho que o Super Bowl vai ser esse daí. Certo? Mas, pode colocar o Buffalo Bills que eu acho plausível. Eu acho compreensível. A gente vai de Buffalo Bills. O que nos leva a Buffalo Bills e Philadelphia Eagles no Super Bowl. Pepe, Alex. você confia em Sean McDermott no grande jogo, Pepe? Sean McDermott vai parar de quebrar o seu combate ele depois fez muito Dallas Goddard, Pepe. Você Já sabe que eu tenho estamos nesse cenário. Você sabe que eu tenho aquele jogo da semana, acho que da semana 10 de 2023 na minha memória, né? Esse jogo é fantástico. Esse jogo é absurdo. Sim. Que, tipo, tudo que o Josh Allen poderia ter feito, ele fez. Só que o ataque dos Eagles fez o que quis. Alex, é muito difícil, cara. Eu não acho que o Super Bowl vai ser esse, tá? Eu também não. Eu acho que o Super Bowl... Mas eu acho que vai mudar por parte da NFC. Não acho que os Eagles vão chegar de novo. Uhum. É, meu amigo. Putz, Alex. Vale baixo. Assim, cara... Goldbergs. Tiveram treinadores piores que foram campeões do Super Bowl. Com certeza. Com certeza. Meu ponto aqui é só, tipo assim... Será que eu vou apostar nisso? Entendeu? Só isso. Eu vou, porque eu acho que o Buffalo Bills vai ser campeão esse ano. Claro. E eu deixo, Pepe, porque eu não posso quebrar a zica do ano passado, entendeu? Então, o Eagles não vai ganhar nada não, família dele. Para com isso. Olha que eu ainda posso apostar, ainda não cliquei. A gente deixa por esse lado, não. Os caras lá que vão ganhar. Mas você iria com Brincadeira. Com os Eagles nesse matchup? Esse matchup, sim. É outro matchup que, cara, você me falar que o Buffalo Bills venceu, zero surpresa pra mim, certo? Acho que tem time pra isso, sem dúvidas. Tem quarterback pra isso. Mas eu acho que é um time que tá mais acostumado com esse momento do que o Buffalo Bills, certo? Uhum. Eu acho que vai nesse ponto do técnico de ter alguma coisa mirabolante ali. Eu não acho que, por exemplo, se fosse, digamos assim, é uma hipótese, né? Um Brian Flores nessa defesa. Você vai colocar uma curveball ali pro Jalen Hurts. Ok,
Acho que eu ficaria mais tranquilo em apostar no Buffalo Bills. Acho que a defesa do McDermott não traz tanto esse desafio, certo? De maneira geral, né? Enquanto do outro lado você tem uma defesa do Eagles que é muito boa contra o Josh Allen, que, cara, o Josh Allen ele vai colocar seus pontos independentes e, tipo, não tem o que fazer. Mas é uma defesa que também tem talento, na minha visão. Então você tem uma OL muito boa ali, beleza, tem um Jalen Carter, você tem uns caras ali que tudo bem, o Josh Allen pode ficar bem protegido, mas a secundária também é muito boa contra esses recebedores do Buffalo Bills. Então acho que esse matchup, racionalmente falando, eu iria com os Eagles. Mas pode ser o ano do Josh Allen, pode ser. Não, faz sentido, cara. Faz sentido por um lado, porque eu acho que, como você falou, os Eagles têm as ferramentas para, pelo menos, equiparar o jogo onde os Bills são mais fortes. Então, tem DL para brigar contra a OL dos Bills. Com certeza tem secundária para brigar contra os wide receivers, contra os recebedores. É duro, cara. Mas eu acho que mano, os palpites... Apostar no campeão é muito chato, né? Também tem esse eu acho ponto acho que os palpites oficiais do Endzone Brasil, do Timeout, vai ter que ser Philadelphia Eagles sendo campeão, velho, Alex. Que loucura. Quem deixou isso acontecer? Não, mano, não precisa disso, não. Não precisa ninguém me marcando isso em fevereiro. Você não precisa ser modesto, Alex. Meu time é bom, mano. E seu time é bom. Isso. Meu time é bom. Seu time é bom. Se o Eagles ganhar... Eagles ganha na casa dos 49ers, hein? Eu não ficaria nem um pouco chateado com isso. Já falei, não tem nada contra os Eagles. Gosto dos Eagles, na verdade. Eu ficaria muito feliz se a gente repetisse, tá? Eu não acho que o Eagles vai ser campeão esse ano. Eu acho que o Eagles ganha mais um Super Bowl nos próximos 4 anos. Isso eu acho que vai acontecer. Não sei se imagina Jalen Hurts com 2 canecos. Pois é. Nossa, o pior é que esse psicopata, mano, ele ia estar lá no pódio com o troféu e ia apertar pra ele. Você tá feliz, ele? Não, agora eu tenho que me preparar pra próxima temporada. Exato. Já é 10 de fevereiro aqui, já tem time que já tá lá psicopata. Eu tô aqui. Mano, Alex, mas eu acho que a gente foi racional aqui, sabe? Go Birds. Por um lado, ir todo ano contra o campeão também é ser diferentão. Concordo. Então, assim, a contracultura se tornou uma cultura. Então, a contra-cultura, que é a cultura, também é uma contracultura. Deu pra entender? Perfeito. Então, galera, print tá aí. Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl contra o Buffalo Bills. Seremos novamente. E é isso. Nossa, cara. Eu não precisava disso. Mas é isso, né? Mas pra falar, Alex. Pra falar que... Uma pergunta que eu tenho pra te fazer, Alex. Você acha que ganhar o Super Bowl no ano e perder no outro meio que deixa um gosto mais amargo do que se você perde em um e ganha no outro? E aí, beleza, essa foi a história desse time? Acho que sim. Não tem como fugir. A gente cria histórias na nossa cabeça, né? Então, um time que ganhou e em tese ficando quase, o que poderia ter sido, né, um bicampeão, aquela coisa. Outro não, você perde e foi a resiliência de ter perdido que te leva ao outro, né? É o que eu penso, cara, do Chiefs e Eagles. Do Chiefs e Eagles, o Eagles ganhou. O Eagles ganhou essa retórica. Porque perdeu primeiro, mas ganhou por último. Exato. Os 49ers poderiam ter ganhado. Aquela coisa. E eu penso a mesma coisa, Alex. Eu fico pensando assim, cara, São Francisco ganhar um Super Bowl vai ser o melhor dia da minha vida. Menos se for contra os Chiefs. Não, vai ser o melhor dia da sua vida. Vai ser. Vai ser. Mas se for contra os Chiefs, dos 16 times que é possível isso acontecer, eu acho que os Chiefs é o que eu menos quero que ganhe um Super Bowl contra. Porque no aparato geral, ainda ficaria 2-1 pros Chiefs. Mas você vai lavar sua alma, cara. Eu lavaria se fosse em 2024. Ok. Esse ano... A minha perspectiva é um pouco diferente, porque agora eu consigo ver coisas do Super Bowl 57. Eu falo, a gente perdeu esse, mas... Eu ainda não consigo. Eu vejo os vídeos e tudo mais e tal, mas eu vejo e, tipo assim, parte de mim morreu aquele dia. Sim. Eu gostaria que ganhasse contra, tipo assim, um Steelers. Pô, ia ser da hora demais ganhar um Super Bowl dos Steelers, porque daí é 2 franquias gigantes, 49ers e Patriots, pô. Agora 49ers e Chiefs, eu ia pra esse jogo assim, tudo que acontecer, a não ser os 49ers ganharem por uns 50-10, imagina se perde de novo, entendeu? Sim.
Boa reflexão, Alex. Boa reflexão. Sim. A minha pergunta era essa. A minha pergunta do momento groselha era justamente essa. Se é melhor ganhar primeiro e perder depois, ou perder primeiro e ganhar depois. Quero que vocês respondam aqui, galera. Quem vocês acham que vai ser o campeão dessa temporada? Tá? O que vocês discordam da gente? E semana que vem vai ter programa de previsões individuais, né? Agora que a gente já tem aqui a nossa lista, né, de quem que vai ser o campeão, de como vai ficar a Seed 1, a gente consegue estipular mais fácil como que vão ser os prêmios individuais da temporada. Que imagina, se a gente vem aqui e fala que os Bengals vão ficar com a Seed 7 e o Joe Burrow vai ser MVP, Alex. Pois é, aí não tem como. Aí não rola. É isso. Te vejo semana que vem, Alex. É isso, meu amigo. Galera, se inscrevam no canal da Edição do Brasil, deixem o like nesse vídeo e comentem aqui tudo que o PP pediu, porque vocês têm que obedecer o homem, ele que manda. Maravilha. Até semana que vem e tchau, tchau. Go Birds! Go Birds. Campeão do Super Bowl.